Olá pessoal, tudo bom? Esse artigo aqui é um artigo falando mais sobre como funciona o TDCS. Nós temos aqui nossa máquina domiciliar, né? A gente faz semanalmente, uma, duas vezes por semana. Mas como ele funciona na prática? Com uma corrente elétrica pequenininha passa através do crânio, tá? E chega a modular o nosso sistema. Nós podemos modular o nosso sistema elétrico de maneira química e elétrica. O neurônio ele é eletroquímico, então vem um choque elétrico, tá? Pelo neurônio, eletricidade mesmo, tá? Chega na conexão entre um neurônio e o outro, solta química ali dentro, tá? E essa química é transmitida para o outro neurônio que vira e dá um outro choque e segue para frente, segue viagem, tá? Então a comunicação nossa é eletroquímica, tá? Nós habitualmente estamos acostumados a tomar uma medicação, medicações químicas mesmo, né? Mas a conexão entre a química e a eletricidade é direta, tá? Então, uma pequena estimulação elétrica faz modular a frequência de disparo do neurônio, e essa frequência de disparo do neurônio, tanto para cima quanto para baixo, vai modular, tá, aquela conexão entre um neurônio e o outro, liberando substâncias químicas, tá, no neurônio, no neurônio alvo. E, além disso, ele vai melhorar a conectividade de uma área cerebral para outra, conforme a gente deseja, tá? Então, esse artigo é um artigo de revisão, né? Quem quiser tem o DOI ali, se quiser estudar, tá? Como sempre, mostrando um artigo científico só uma fonte, eu não uso fonte aberta, é somente um artigo que eu gostei, que explica muito bem e que eu peço para a inteligência artificial explicar de maneira simples, sem jargões médicos, né? Tudo para facilitar a vida sua e das pessoas que não entendem o problema que a dinâmica que a gente está usando. Beleza? Bons estudos. E se fosse possível usar uma corrente elétrica, bem suave, para dar uma ajustada no nosso cérebro? Parece coisa de filme, né? Pois bem, hoje a gente vai investigar a fundo a ciência por trás de uma técnica fascinante chamada estimulação transcraniana por corrente contínua, ou, para facilitar, ETCC. A ideia pode até parecer ficção, mas olha, a biologia por trás dela é muito real e de verdade surpreendente. Então essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Uma corrente elétrica, mínima que seja, pode de fato alterar a forma como a gente pensa, aprende ou até sente? A princípio soa como algo saído direto da ficção científica, mas a ciência já está encontrando umas respostas bem impressionantes. Vamos seguir essas pistas juntos. A resposta curta para aquela pergunta é sim, tudo indica que pode. Mas o verdadeiro segredo, como a gente vê aqui, não está só na eletricidade, no choque. O pulo do gato está em como essa corrente consegue iniciar um diálogo, uma conversa mesmo, com a química super complexa do nosso cérebro. É aí que a coisa toda fica interessante. Ok, primeiro o básico, né? Como o slide mostra, a ETCC, ou TDCS em inglês, usa eletrodos para mandar uma corrente muito, mas muito suave mesmo, através do crânio. O objetivo aqui não é dar um tranco no cérebro, de jeito nenhum. É mais como um sussurro para os neurônios, sabe? Deixando eles um pouquinho mais ou um pouquinho menos propensos a disparar. É um ajuste fino, não uma sobrecarga. Para a gente entender como isso realmente funciona, vamos começar pelo efeito mais direto, mais imediato. A melhor analogia é pensar que estamos ajustando o botão de volume da atividade dos neurônios. No nível mais básico de todos, a corrente da ETC muda o quão pronto para ação um neurônio está. Dá para imaginar que cada neurônio tem uma espécie de gatilho. O que a ETC faz é deixar esse gatilho mais sensível ou menos sensível. É como preparar a primeira pecinha de um dominó para cair. Agora, a parte realmente genial é essa aqui, a polaridade. Se a gente usa o eletrodo positivo, o ânodo, a gente aumenta a excitabilidade. É como dar um empurrãozinho nos neurônios, sabe? Deixando eles mais perto do ponto de disparo. Agora, se a gente usa o eletrodo negativo, o cátodo, o efeito é o oposto. A gente diminui a excitabilidade, deixando os neurônios mais calmos, menos propensos a disparar. São literalmente dois lados da mesma moeda, com efeitos totalmente opostos. Só que esse ajuste de volume elétrico é só o comecinho da história. O verdadeiro mistério é como esses efeitos podem durar horas ou até dias.
E para desvendar isso, a gente precisa seguir a trilha dos mensageiros químicos do cérebro, os neurotransmissores. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque se fosse só um efeitinho elétrico momentâneo, a técnica não seria tão promissora assim. A chave para os efeitos duradouros da ETCC está num nível bem mais profundo. Então, o ponto crucial é este. A eletricidade é o gatilho, mas é a química que sustenta a mudança. A ETC, na verdade, inicia uma conversa com os sistemas de neurotransmissores do cérebro, falando uma língua que eles conseguem entender. E como foi que os pesquisadores descobriram isso? Como a gente vê aqui, foi através de estudos farmacológicos muito inteligentes. Basicamente, o que eles fazem é ativam a ETCC para criar um efeito e depois usam um remédio para silenciar um mensageiro químico específico. Se o efeito da ETCC some, pronto, encontraram um cúmplice no processo. É um trabalho de detetive de primeira. E essa investigação toda revelou vários cúmplices importantes. A ETC consegue modular a atividade de sistemas cruciais, o glutamato, que é tipo o acelerador do cérebro, e o GABA, que funciona como o freio. Mas não para por aí não. Ela também influencia a dopamina, que está ligada à recompensa e motivação, a serotonina, ao humor e a acetilcolina, ao foco e ao aprendizado. É uma rede bem complexa. Certo. Agora que a gente já tem as pistas, a eletricidade e a química, dá para montar o cenário completo. Não é um evento único, isolado. É, na verdade, uma cascata de mudanças, uma verdadeira reação em cadeia dentro do cérebro. Como os próprios autores do estudo que a gente analisou colocaram, a ETCC desencadeia uma cascata de eventos nos níveis celular e molecular. A melhor forma de pensar nisso é como uma onda, sabe? Onde um efeito vai levando a outro e esse a outro, se espalhando pelo tecido do cérebro. Tudo começa com aquele ajuste inicial no volume elétrico. Aquela pequena mudança que torna o neurônio mais ou menos propenso a disparar. Essa é a primeira peça do dominó a cair. E essa mudança elétrica afeta quase que imediatamente a liberação e a recepção dos principais neurotransmissores. Aquele equilíbrio delicado entre os sinais de acelerar do glutamato e os de frear do GABA é todo modificado. Essa atividade química, por sua vez, aciona mecanismos celulares ainda mais profundos. E um dos atores principais aqui é o tal do BDNF. Pensa no BDNF como se fosse um fertilizante para os neurônios. Ele é vital para manter os neurônios saudáveis e, mais importante ainda, para promover o crescimento de novas conexões. E isso nos leva brilhantemente ao objetivo final de tudo, a neuroplasticidade. A cascata inteira, da eletricidade para a química, para as moléculas, resulta em mudanças físicas duradouras na forma como os neurônios se comunicam. As conexões, que são como as estradas do cérebro, se fortalecem ou se enfraquecem. A neuroplasticidade é essa capacidade incrível que o cérebro tem de aprender e de se adaptar. E o mais interessante é que os mecanismos que a ETCC parece influenciar são muito parecidos com os processos que o cérebro usa naturalmente para aprender e criar memórias, conhecidos como potenciação de longa duração, que é o fortalecimento das conexões, e depressão de longa duração, que é o enfraquecimento. É como se a ETCC desse um empurrãozinho nesses mecanismos naturais de aprendizado do cérebro. Mas como em toda boa investigação científica, resolver um mistério acaba abrindo a porta para vários outros. E o caso da ETC, olha, ainda não está nem perto de ser fechado. Os próprios pesquisadores apontam várias questões importantes que ainda precisam de resposta. Por exemplo, a gente sabe bastante sobre os efeitos no córtex motor, mas e nas outras áreas, como as ligadas à memória ou à emoção? E o mais importante, qual é a receita do bolo? A dose certa de estimulação? E como ela funciona em pessoas que já tomam outros medicamentos que também afetam o cérebro? Essas são as próximas fronteiras da pesquisa. E é muito importante entender que essas lacunas no conhecimento não diminuem em nada o que já foi descoberto. Muito pelo contrário. Elas, na verdade, fornecem um mapa bem claro para os cientistas, mostrando exatamente para onde a pesquisa precisa ir a seguir. No fim das contas, a ETC não é só uma possível ferramenta terapêutica. Ela é também uma sonda, uma forma de ouvir e até de conversar com o cérebro na sua própria língua, que é elétrica e química. E ao fazer isso, a gente vai aos pouquinhos revelando os segredos super complexos de como ele funciona. A questão que fica no ar é: o que mais essa conversa ainda vai nos revelar?